Aula de inglês com o professor Delcimar Medeiros. Assunto de hoje, cognatos ou palavras transparentes. Meus alunos, minhas alunas, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar de vocabulário. Isso mesmo, a nossa aula de hoje nós vamos tratar de vocabulário. Como adquirir mais vocabulário em inglês? Para isso, trataremos do uso dos cognatos, das palavras transparentes. Mas o que são cognatos? Cognatos são palavras parecidas, aquelas palavras em inglês, parecidas com as palavras em português. Você vai identificar isso através dos radicais, dos prefixos, dos sufixos. Nossa aula de hoje será uma aula em que você vai melhorar o seu vocabulário através dos cognatos. A primeira particularidade para o estudo dos cognatos é a questão dos substantivos de qualidade. As palavras que terminam em dade, como os substantivos em português terminados em dade, podem ser substituídos por TY, para formar, na maioria dos casos, a palavra correta em inglês. Vejam os exemplos. Simplicidade. Você põe, no caso, simplice e acrescenta o TY, fica simplicity. No caso, capacidade, a mesma coisa. Você retira o dade, fica capaci, e você acrescenta o TY. Então fica capacity. Depois nós temos a mesma coisa com variedade. Você tira o dade, e acrescenta o TY, fica variety. Por último, nós temos identidade, que também você retira o sufixo dade e substitui pelo TY e fica identity. Então, esses são os 4 exemplos relacionados aos substantivos de qualidade. Na particularidade 2, a maioria das palavras terminadas em são podem ser transformadas em tion em inglês. Ou seja, as palavras como nação, observação, criação, sensação, emoção, inspiração e intenção, você retira, no caso, o sufixo são e substitui pela forma em inglês ch. Então, nação, nation, observação, observation, criação, creation, sensação, sensation, emoção, emotion, inspiração, inspiration, intenção, intention. Aí a questão do uso dessa particularidade em inglês. Quanto às palavras com o final ência, remova esse sufixo e troque por ens ou ense na língua inglesa. Portanto, você faz o seguinte: essência, você troca o finalzinho, o sufixo, e fica a palavra essence. Essence, essência. A mesma coisa acontece com reverência. Você também troca o sufixo, a sílaba final da palavra, e no caso fica reverence. Reverence, no caso, reverência. Frequência, você faz a mesma coisa. Troca-se o cia, que é a última sílaba, que é o sufixo, e você coloca, no caso, o ens. Então fica frequency. Frequency. Frequency de frequência. Você tem consciência, você faz a mesma coisa, acrescenta o ens, fica no caso conscience. Conscience de consciência. A mesma coisa você faz com fluência. Você troca a sílaba final, que é o sufixo. Nesse caso, se coloca ensi. Então vai ficar, no caso, fluency. Fluency, que é a mesma coisa que fluência. No caso de urgência, você faz a mesma coisa. Troca para o ensi. Então vai ficar urgency. Urgency, que é a mesma coisa de urgência. E concluída essa 4ª particularidade, é bem fácil. Boa parte das palavras terminadas em AL, basta manter esse final, ou seja, não muda nada, a não ser a pronúncia do português para o inglês ou do inglês para o português. Primeiro,
Em português, natural. Em inglês, natural. Em português, total. Em inglês, total. Em português, fatal. Em inglês, fatal. Em português, sensual. Em inglês, sensual. Em português, casual. Em inglês, casual. Em português, essencial. Em inglês, essential. Em português, formal. Em inglês, formal. Em português, sinal. Em inglês, final. Bom, as particularidades dessas palavras que são realmente cognatos idênticos. E assim terminamos mais uma aula de inglês aqui com o professor Delcimar Medeiros. Aula sobre cognatos, palavras transparentes, para você que quer adquirir um bom vocabulário.